curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Essa é a nossa aula de número 23. Nós vamos falar sobre molhabilidade. O conceito de molhabilidade está inserido dentro do contexto de fluxo multifásico, onde nós vamos mostrar a vocês a relação entre fase livre e fase residual. O conceito de molhabilidade foi apresentado inicialmente em nossa aula inicial, na introdução sobre fluxo multifásico. A molhabilidade é a propriedade que diz se um fluido tende ou não a invadir a superfície ou a cobrir a superfície de um determinado material. Nesta figura aqui, onde nós colocamos uma gota de um determinado produto, nós observamos o chamado ângulo de contato que esse líquido forma com a superfície que ele está cobrindo. Então, o formato da gota vai nos dizer sobre sua molhabilidade através do ângulo de contato. O que é importante que se observe é que nós temos sempre três coisas ou três materiais distintos. Nesse caso, um material gasoso, um material líquido e um material sólido. Então, o ângulo de contato é formado entre esses três materiais. E o ângulo de contato é medido sempre no interior do fluido mais denso. O ângulo de contato é medido no interior do fluido mais denso. Então, nesse caso aqui, esse alfa, que é o nosso ângulo de contato, ele é menor do que 90 graus. Quando o ângulo de contato é menor do que 90 graus, nós dizemos da seguinte maneira: o fluido L é molhante da superfície S em relação ao fluido G. Repito, o fluido L é molhante da superfície S em relação ao fluido G. É importante que essa frase seja falada e que vocês tentem decorá-la. Por quê? Porque vai fazer com que o seu raciocínio relacione os três materiais sempre. O fluido L é molhante da superfície S em relação a G. O que significa isso? Que para que exista um fluido molhante, a gente tem que ter dois fluidos. Ele só é molhante em relação a um outro. Não existe um fluido molhante sozinho. Ele só é molhante se eu comparo com outro. Então, se eu pego água molhante, ela é molhante de quem em relação a quem? Ela pode ser molhante da madeira em relação ao ar. Ela pode ser molhante do solo em relação ao ar. Será que ela é molhante em relação à gasolina para o solo? Essas relações são as relações que importam e a gente só vai conseguir definir através do ângulo de contato entre os dois fluidos e a superfície considerada. Em continuação, se nós olharmos essa figura com essa gota de um outro formato, ao medirmos o ângulo de contato, nós vemos aqui que o ângulo de contato passou a ser um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90 graus. Então nós temos aqui, nós alteramos a superfície, mantivemos água e ar. Ao alterarmos a superfície, nós observamos que o formato da gota ele é muito distinto do formato da gota anterior. E esse ângulo também é medido dentro do fluido mais denso. Como nós estamos falando de água e ar, claramente a água é o fluido mais denso. Então nós dissemos que o fluido L, nesse caso, vou repetir novamente a frase estruturada da forma como nós apresentamos anterior. O fluido L é não molhante da superfície S em relação ao fluido G. Repetindo, o fluido L é não molhante da superfície S em relação ao fluido G. Novamente, eu tenho uma definição onde eu relaciono dois fluidos e uma superfície. Sempre dois fluidos e uma superfície. Se um fluido é molhante, o outro é não molhante. Sempre. Então,
Então eu tenho sempre dois fluidos, um molhante e um não molhante. Na nossa relação anterior, com o ângulo menor do que 90 graus, o fluido G era não molhante da superfície S com relação ao fluido L. E o fluido L é molhante da superfície S com relação ao fluido G. Repetindo, só para que nós resumamos o conceito. Para que nós tenhamos molhabilidade, nós necessitamos sempre de dois fluidos distintos e uma superfície. Tem que ter três materiais juntos para que nós possamos definir molhabilidade. Dois fluidos, uma superfície. Tá certo? Sempre que nós formos definir molhabilidade, nós temos então que observar o ângulo de contato. Embora essa apresentação de ângulo de contato não seja a apresentação talvez mais natural, vou mostrar algumas apresentações de ângulo de contato onde nós já vimos isso na vida e talvez não tivéssemos relacionado, eu vou trazer para vocês aqui. Apenas para a gente concluir, se eu fosse pegando um fluido e o ângulo de contato menor do que 90 graus fosse diminuindo, ele é muito mais molhante. Se o ângulo de contato for zero, esse fluido é dito perfeitamente molhante da superfície S em relação ao fluido G. Em caso de aquíferos, que é o caso que nós estamos trabalhando de interesse da nossa área de atuação profissional, a água é dita como um fluido perfeitamente molhante da superfície dos minerais. Os minerais em geral são formados por silicatos. A água é dita como perfeitamente molhante da superfície dos minerais em relação ao ar. Então a água é um fluido perfeitamente molhante. Quando nós temos uma situação de molhabilidade, a gente pode ver figuras então como essas que estão sendo mostradas aqui. Veja que situação interessante. Nós temos aqui um inseto andando sobre a água. E isso tem tudo a ver com a molhabilidade e a tensão superficial do material que forma o corpo do inseto em relação à água. Vejam aqui o menisco que a água forma com esse graveto onde o inseto se encontra. Nós temos ainda essa outra situação, uma baquetinha de laboratório de vidro. O vidro é formado por sílica, a água é perfeitamente molhante, então nós vemos a formação do menisco, a água tendendo a se prender na superfície do vidro, e por isso a água é molhante. Veja que interessante essa relação aqui. Nessa nós vemos uma moedazinha de cobre sendo inserida num copo com água, e claramente nós vemos a água aparentemente não está querendo cobrir a superfície da moeda. Logo a moeda é não molhante, logo a água é não molhante da superfície da moeda com relação ao ar. Nós temos aqui um menisco típico que nós vemos numa proveta de laboratório. A gente sabe que nós medimos o volume pela parte mais baixa da proveta, mas esse menisco é indicativo da molhabilidade. Então, como nós vemos que a água está formando esse menisco aqui, nós sabemos que a água ela é o molhante da superfície da proveta em relação ao ar. Veja que interessante essa situação aqui. Foi colocado um fluido, dois fluidos immiscíveis, e nós temos aqui um menisco invertido e outro menisco normal aqui. Nesse caso aqui, esse fluido é molhante da superfície do vidro em relação ao fluido mais denso aqui de baixo. E ele é molhante também da superfície do vidro em relação ao ar. Uma figura muito interessante para que nós vejamos. Então, para que nós concluamos então o nosso conceito de molhabilidade, a molhabilidade está ligada ao ângulo de contato. Como a nossa observação é muito mais fácil através do menisco, se eu tiver a formação de um menisco na nossa proveta, como foi visto, aqui vocês observam um ângulo menor do que 90 graus. Então, o fluido mais denso, o ângulo menor do que 90 graus, e nós podemos então concluir que na parte convexa do menisco, onde está o
o material, ele é o fluido molhante.